Livro dos Reis, capítulo de número 22. Ao grupo de varões, que Deus abençoe vocês por mais um aniversário, o quarto ano, né? Quarto aniversário, que Deus abençoe a vida de vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 22 e verso de número 8. Quem encontrou, diga. Quem não encontrou, diga misericórdia. Pronto, não vai te esperar, irmão, para ficar em paz. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22 e verso de número 8. Amém? Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Solta aí, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, fique à vontade. É um tema bem sugestivo. Quero ficar dentro do tema, dentro do texto. Aos varões, segura na cadeira aí que nós vamos voar. Segura na cadeira aí que Deus tem um recado para nós hoje aí, que o negócio é sério. Vamos entender o texto e contexto. Pastora Jonas, Deus abençoe. Fazer revir mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Vamos entender o texto e contexto, para a gente poder ficar por dentro. Quando me passaram esse tema, eu fui estudar, eu fui ler, fui orar, estava orando durante esses dias, e Deus desceu algo no meu coração, que eu acredito fielmente, porque Deus falou comigo. Primeiro Deus fala com o pregador, depois fala com a igreja. O texto e contexto é o seguinte: mais uma vez o povo de Deus, o povo de Israel havia se corrompido. Josias, que agora estaria reinando, ele enfrentou um desafio muito grande, que é descontaminar o coração do povo, pastor. O maior desafio hoje de um líder é justamente, nós tratamos isso como tirar carrapicho, é descontaminar o coração de alguém, não só por causa do pecado, mas sim por causa das frustrações que vem arrastando, a falta de confiança, alguma ferida que fica por causa de um processo. Isso é desafiador. Josias vai tratar justamente sobre isso, esse descontaminar da idolatria, do pecado. Josias se posiciona como um homem que realmente quer ver a mudança. Uma das primeiras características que nós vamos ver Josias é ser um homem de coragem. Homem de quê? Aquele homem que vê o desafio e diz: não, eu preciso resolver esse problema, eu preciso me posicionar para que isso possa ser resolvido de maneira que possa não apenas impactar, mas marcar uma geração. Porque um homem que pensa só em você, um homem que pensa só num curto período, esse homem está com um pensamento limitado. Ele precisa entender que ele precisa deixar um legado, não a sua história de pé, não, mas através de você tem alguém escrevendo a história. Josias se posiciona. E qual era o contexto? Idolatria, pecado, porque seu pai Amon havia reinado. E diferente de Josias, o seu posicionamento é justamente desviar por completo dos caminhos do Senhor. Amon, que era filho de Ezequias, a Bíblia diz que era o rei da reforma. Ele andou nos caminhos retos ao lado do Senhor. Ele reestruturou o templo, reorganizou. Depois de uma grande sequência também de pecado, de erro, Ezequias decide fazer diferente. Porém, seu filho não se posiciona dessa maneira. Isso aqui nós precisamos abrir um parênteses. Por quê? Nós precisamos entender que os nossos filhos podem sim, se mal instruídos, seguir um caminho errado. Pastor, o senhor é pastor, sei disso, já vivi isso, que às vezes filho de pastor nem nome tem. É o filho de pastor. E é um peso sobre isso. O filho do pastor não pode, o filho do obreiro não pode, o filho do pregador não pode, o filho da cantora não pode. Mesmo que você instrua um caminho, ele tem as suas próprias decisões. Mesmo que ele acompanhe todo o histórico, ele tem as suas próprias decisões. Amon toma a decisão que realmente vai frustrar todo o reinado. Ele toma a decisão de fazer alianças erradas, de trazer idolatria para dentro de Judá, para dentro de Israel, e corromper o povo. A Bíblia diz que não só a idolatria, mas ele corrompeu um coração de um povo em rebeldia, e isso chegou diante de Deus. A Bíblia diz que Amon, no seu posicionamento errôneo, ele não se arrepende. Manassés, do seu pai, fez errado, tropeçou, trouxe idolatria, mas no final do seu reinado, depois de Deus ter permitido, dele ter passado um período em um cativeiro, ele se arrepende. Amon não, ele insiste nos erros, ele insiste na idolatria. Está errado, mas quer manter o seu trono em erro. Está errado, mas não abre mão. Está errado, mas na cabeça desse homem, eu prefiro manter no erro do que abrir mão. Se nós formos dizer, pelo menos lá em Arcos, na nossa região, seria aquele homem de cabeça dura. Eu sei que está errado, mas eu vou manter. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, não resolve. Se não for do meu jeito, não tem como ser de outro jeito. Ou faz do jeito que eu mando,
Ou faz do jeito que eu quero, ou se não faz de maneira nenhuma. Cabeça dura. Porém, as consequências vão chegar. Eu falei que a gente precisava segurar na cadeira. As consequências vão chegar. Ou você muda o compasso, ou o preço vai ser alto. Não, eu já senti Deus neste lugar. Você acha que está tudo bem, você acha que está tudo certo, porque nem tudo que está de acordo com o que você enxerga significa que Deus está assinando embaixo, meu irmão. Vem comigo, faz contato, faz esquema, faz aliança, mas está errado. Dá tapinha nas costas, acha que está fortalecendo, mas está errado. Não adianta você querer dar um jeitinho, porque com Deus não tem jeitinho. Ou é, ou não é. Amor posiciona dessa maneira. Amor posiciona dizendo: o reino é meu, rapaz, nada é seu. Porque tudo, vou falar de novo, não é seu. Você acha que é dono de alguma coisa? É um recado. Não é seu, é dele. Seu, não é para você, é para ele. E quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando. Ao invés de se arrepender, ao invés de mudar a postura, talvez até pense: não, eu já estou velho demais. É assim que vai ficar, rapaz. Não, eu fiz até aqui, eu tenho apoio, rapaz. Eu cheguei aonde eu queria, rapaz. Eu alcancei o que eu planejei, rapaz. Eu estou sentindo que Deus está falando alguma coisa. Cuidado! Põe a mão porque é seu! Ei, Ei, Amon é rei, é líder. Entenda, varão, líderes, homens que estão aqui. Se você cai, toda a casa cai. E cuidado, que as consequências podem ser irreversíveis. A sua casa é a sua responsabilidade. Cuidado com as suas escolhas. Você acha que Deus não está vendo? Ele está vendo. Cuidado com quem você escolhe para andar junto, viu? Cuidado de quem você está ouvindo os conselhos, tá? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, tá ouvindo? Deus está vendo. Vem comigo. Preciso voltar, vem comigo. Uma coisa é você errar, outra coisa é fazer pessoas que não tem nada a ver pagar um preço pelos seus erros. A Bíblia diz que Amon errou, tomou uma decisão errada, mas toda Judá, toda Israel, pastor Rosendo, ficou contaminada. E Deus vai querer prestar conta disso. Amon não se arrepende. Nesse processo todo, havia um menino que crescia e observava tudo, porque tudo que você faz, varão, os teus filhos observam. Vou falar de novo, entenda, a sua casa pode ser um reflexo das suas escolhas. Tudo que você faz, o seu filho está te observando. As suas escolhas, o teu filho está observando. Cresce um menino chamado Josias. A Bíblia diz que Josias começa a crescer, Amon morre. Amon morreu com uma história entre os piores reis da história de Israel. Vou falar de novo. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para deixar um legado, tinha tudo para poder fazer diferente, mas achou que mandava, achou que podia fazer do jeito que quisesse. Morreu, legado corrompido. Morreu, história corrompida. Morreu na idolatria. A Bíblia diz que Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Com quantos anos? Com quantos anos? Entenda, é logicamente que aqui havia um campo de conselheiros para orientá-lo. Pega comigo aqui, varão, que eu e você acha que maturidade está relacionada à idade. Tem muita gente avançada de idade, mas com pouca maturidade. Tem muitas pessoas aí, tem muitos homens, tem muitos varões, tem muita liderança, achando que porque tem muito tempo de história, acha que é maduro o suficiente. Aí Deus levanta um menino dizendo: Arabasuricai, ei, Arablasteri bicobinaisha, Arabas que quer rabai, Iriminagasse Arabai. Não adianta que quando Deus quer fazer, Ele pode
pode ser desacreditado, mas se Deus levantou, Deus faz. E levanta o menino. Vou falar de novo. Levanta o menino. Eu vou falar de novo. Levanta o menino. Levanta o menino. Mas alguém está olhando e dizendo, não vai dar em nada. É pequeno. Aí Deus está olhando e dizendo, é menino, é pequeno. Você não pode acreditar, mas fui eu que escolhi. Pelo amor de Deus, levanta a mão. É Deus dizendo, se eu chamei, ninguém segura. Se eu chamei. Isso é para mim e para você, varão. Chefe de casa, chefe de família. Não tem como ver esse texto e não lembrar de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, diz, Deus não dá, porque sou menino ainda. Aí é Deus dizendo, ei, não fale isso não. Está na hora de você assumir as suas Ei, está na hora de você assumir as suas responsabilidades. Tem muito homem por aí não assumindo casa. Tem muito homem por aí não assumindo esposa. Tem muito assumindo a sua responsabilidade no trabalho. Não tem muito homem aí não respeita. Baterista, tem muito homem aí batendo a mão no peito e dizendo, eu que mando. Isso não é ser homem não, varão. Tem muito homem aí que em casa destrói tudo, mas na igreja é bênção. Eu falei que a gente tinha que segurar na cadeira hoje. Tem muito homem aí que chega na igreja, canta, prega, toca, mas o trabalho dá mau testemunho. Tem muito homem aí que na igreja quer oportunidade, mas lá fora não tem homem aí querendo ser grande, mas ainda está fedendo a fralda. Com o mesmo contraste, tem muito homem aí que já está na hora de julgar a fralda fora e dizer, deixa comigo que eu resolvo. Deixa na minha mão que eu resolvo. Josias começa a crescer, 8 anos, é aconselhado. A Bíblia diz que depois de 4 anos, ele interessa, tem que falar isso aqui. Ele começa a interessar por aquilo que é do Senhor. Enquanto um rei não quis saber quem era Deus, está vindo uma nova geração aí. Amando a Deus, está vindo uma nova geração dizendo, eu quero é Deus. Eu quero, lá atrás pegou, vai, deixa eu ver, vai. E nasce, pelo amor de Deus, levanta a mão. Deixa eu ver se eu estou pregando para essa nova geração dizendo, pode acontecer o que for, eu quero é Deus. Eu quero é Ele. Vai, nasce, vai, está crescendo, é porque está buscando a Deus, está avançando, é porque Deus está fazendo. Te dá 10 segundos para você adorar. Vai, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Olha pra cá, o menino vai crescendo. E tem gente grande dizendo, era para dar errado. Era para ter dado errado. Não era para trair. Não era para chegar onde é que chegou. É porque não aceito que o menino cresceu, mas não cresceu de qualquer maneira. É Deus dizendo, me dá a sua mão aqui, menino, que seu pai vai cuidar de você. Me dá a mão aqui, menino. Meu Deus, esperando. Olha pra cá. Assim, Josias cresce na presença de Deus. Quer crescer? Quer ir bem no casamento? Quer ir bem na faculdade? Quer ir bem no ministério? A Bíblia diz que tinha um homem, Deus chamou Elias. Quando eu e você vai ler o texto, nós achamos, pastor, que Elias cai de paraquedas. Ele aparece diante de Acabe e profetiza dizendo, de acordo com a minha palavra, cujo na presença de Deus eu estou segura. Apareceu do nada para mim e para você, mas ele dizendo,
Estou na presença de Deus há tempo. E eu e você pensa que ele simplesmente aparece profetizando. Mas Tiago vai dizer que Elias, orando, foi profetizar. Orando, foi liberar a que a Bíblia está revelando. Ei, não vão entender de onde você apareceu. Não vão entender de onde você veio. Aí você vai dizer, rapaz, eu estou orando há anos, rapaz. Você não me viu crescer? Me viu crescer. Vou deixar você adorar mais um pouquinho, vai. Sentindo o Espírito Santo em seu. Só permaneça na presença dele. Crescimento na medida certa, no dia certo, no tempo certo. Você levanta a mão porque a profecia, você te esperando. O menino cresce e o menino cresceu na presença de Deus. Que ele entendeu que o pai dele tropeçou, errou, que abandonou a presença. O menino cresce na presença de Deus e ele diz: eu preciso resolver uns problemas. Quais os problemas? O sacerdócio está contaminado, o culto já não existe mais, o templo está destruído. No lugar de adoração tem profanação, no lugar de adoração tem fofoca, no lugar de adoração tem um esquema de baixo, no lugar da adoração tem mentira, no lugar da adoração tem acesso aonde não pode acessar, no lugar da adoração tem esquema de propina. O coração se dobrou para as coisas erradas, o coração dobrou para a mal companhia, o coração se dobrou para poder fazer um esquema para se destacar ministerialmente, o coração se dobrou para se dar bem no emprego e ganhar promoção. O coração se dobrou porque reclamava do salário e começou a fazer rolo. O coração se dobrou porque não está do jeito que quer. O coração se dobrou porque está frustrado, não alcançou o que queria. Aí Josias deve dizer: não posso deixar do jeito que está. Eu preciso limpar o templo. Eu preciso arrancar o que está errado diante do templo. Eu preciso colocar a mão aonde ninguém quis colocar. É por isso que eu e você precisa entender. Tem coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas que é para o nosso bem. Ele vai começar a tirar pessoas, ele vai começar a tirar algumas coisas. Mas por quê? Porque ele precisa limpar o templo, ele precisa organizar a casa. Josias olha e diz: não pode ficar desse jeito. Permita-me ilustrar aqui, porque todas as vezes que eu e você vai fazer o que é certo e que gera impacto, sempre tem alguém para dizer: não faz isso não, vai te prejudicar, não põe a mão aí não, aqui, deixa do jeito que está, para que você vai mexer com isso? Todas as vezes que nós vamos fazer o que é certo, sempre tem um enviado de Satanás dizendo: não faz não, você vai perder credibilidade com alguém, não faz não, isso aos olhos da sociedade pode fazer você cair de nível, não faz isso não. Aí Josias olha a situação, um panorama, dizendo: o culto está corrompido, a idolatria entrou para dentro do lugar sagrado, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que eu disse que Josias foi um rapaz de coragem, porque para fazer o que é certo não exige só boa vontade, exige coragem. Josué, seja forte. Coragem Deus não dá, coragem é uma decisão minha. Aí é Deus dizendo: enquanto você cria, desenvolve e se posiciona com coragem, os seus inimigos, seja forte e corajoso. Josias olhava o templo, via a profanação. A Bíblia diz que até os sacerdotes se corromperam. Então ainda bem, segura o som, mas fique aí, segura o som, sem som, de tudo, corta. Sabe o que você viu em Judá durante o culto? Isso aqui. Por quê? Templo corrompido, adoração corrompida, não existia mais culto. De repente, Josias olhou o templo e disse: que vontade de estar naquele culto pentecostal. Segura o som. Que vontade de estar naquele ambiente de adoração de novo. Que vontade de sentir a presença do Altíssimo de novo. Que vontade de ouvir aquele povo adorar mais uma vez de novo. Iramanagasuri, Josias, mas por que não consegue?
porque o culto foi corrompido. Substituir a adoração por profanação, substituir o culto por coach, substituir o culto, substituir a palavra por palavra motivacional. Que saudade de ouvir aquela pregação. Preciso trazer essa responsabilidade para mim e para você. Mas o que houve, Josias? É que meu coração não está mais o mesmo. Eu vi muita coisa acontecer. Eu não consigo mais entregar a minha adoração como eu entregava. Eu não consigo desenvolver como eu desenvolvia. Eu posso até estar no ambiente, mas o meu coração ainda está fechado. Mas por quê? O meu culto está corrompido. Eu vi muitas coisas. Fizeram muitas coisas. Eu não consigo mais me entregar. O que é que houve? É meu culto que está corrompido. Aí Josias, olha, não pode ficar do jeito que está. Tira a idolatria. Arranca o pecado. Segura o som que nós vamos entrar já. Arranca o pecado. Limpa o templo. E a Bíblia diz, é justamente o texto que nós lemos. A Bíblia diz que Josias começa a organizar o templo. Ele foi tão corajoso que os sacerdotes que haviam se corrompido mandou matar a todos. Isso quer dizer o quê? Que a profanação, Deus tem um tempo para ela de cortar. Ou você se arrepende, vou falar de novo. Ou você muda, ou Deus vai te cortar. Ou você se arrepende, ou Deus vai tirar você. Ou você se arrepende. Segura o som, culto corrompido. Os sacerdotes morreram. A Bíblia diz que, por boa vontade, juntaram-se toda a congregação, todo o povo, e ofertaram na casa do Senhor para reconstruir o templo. Nós precisamos aprender algo aqui. Pergunta o quê? Pergunta o quê? O varão aqui falou, o Ângelo Galvão, acho que falou de oferta. Quem falou de oferta? Não, foi de lá de fora que falou de oferta. Ele falou um negócio interessantíssimo, que estava no meu coração, entre Caim e Abel. Entenda, oferta não é quantidade. Vem para cá. Nós achamos, tem uma turma que acha que quanto mais você oferta, mais espaço você tem. Deus não relaciona com quantidade de oferta. Deus se relaciona com a qualidade da sua oferta. Vou falar de novo. Oferta não revela caráter, mas revela propósito guardado aí dentro do seu coração. Toda a congregação se reúne e diz: eu quero ofertar voluntariamente. Por quê? Vai reconstruir o templo? Vai ter culto? Vai. Então o que eu tenho? É por isso que no congresso desse, uns irmãos ofertam. Vende alguma coisa na cantina, chama um pregador, combina, se organiza. Um dá uma oferta maior, outro dá uma oferta menor, mas dá com o coração aberto. Aí Deus olha do céu dizendo: por que está fazendo isso aí? É por causa do templo, é por causa da adoração, é por causa do culto que vai ter. Aí Deus olha dizendo: eu gostei. A congregação reúne, entrega a oferta. Eu disse que a oferta não fala de caráter, e sim de propósito, de corar, porque coração desprendido das coisas da terra significa que está interessado naquilo que é do vem comigo. Vamos mastigar um pouco aqui, vem comigo. O texto diz que depois que entregaram as ofertas, encontraram o livro da lei. Mas pregador, o que tem a ver? É porque quando você está com o coração proposto, a palavra volta a fazer sentido para ti. Pastor, eu preciso falar isso. Alguns vão dizer que o livro foi descoberto, porque alguém escondeu de forma maliciosa, ou perdeu o livro. Então, permita aplicar isso aqui. Tem gente que, por causa do culto corrompido, não interessa mais pela palavra e abre mão. Eu preciso falar de novo. O que isso quer dizer? Quando o negócio não está muito bom, a tendência do ser humano é abrir mão de algumas coisas. Aí Deus está dizendo: não, se não está muito bom, preserva a palavra. Se tem alguém se corrompendo, você não vai se corromper. Se a casa está desorganizada, você não pode desorganizar. Mandei-se na palavra, mas entenda. E eu fui estudar a fundo sobre isso. José, um historiador que há, diz que teve algum levita ou sacerdote, pastor, que pegou o livro da lei e guardou e escondeu. Qual o motivo? Está tudo corrompido. Tem gente que não está querendo saber de mais nada. Os sacerdotes se corromperam. Os levitas se corromperam. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não consigo, mas pelo menos a palavra está guardada. Segura. Alguém leu aqui, que eu acho que foi o Ângelo Galvão que leu.
dizendo: eu guardei a sua palavra debaixo do meu, pode estar o que for, pode estar o vendaval que for, pode estar de cabeça para baixo, mas a palavra era como o sacerdote estivesse dizendo: eu vou deixar aqui guardada, escondida, porque quando ela for revelada, vai trazer um novo avivamento. Acharam a palavra, levaram até o rei Josias, leu a palavra. Entende-se que foi Deuteronômio 28, que fala sobre uma maldição. De acordo com os filhos de Israel, se desviassem dos caminhos do Senhor, haveria uma maldição. Deus subiria sua ira sobre eles. Quando o rei Josias viu isso, ele disse: precisamos nos arrepender. Ele rasga as vestes. Nós falou agora do varão, não falou? Vamos falar da varoa? Se vem comigo. A Bíblia diz, porque uma casa não é constituída só de homem. Tem gente querendo juntar dois homens, mas não é nós não. Uma casa não é constituída só de homem. Um varão precisa de uma varoa de consciência. A Bíblia diz que Ezequias rasga suas vestes, arrependido, e diz: leva essa mensagem até a irmã Ulda. Quem é a irmã Ulda? Permita explicar: aquela irmã que ainda é do coque, aquela irmã que ainda fica até mais tarde orando, é aquela irmã que você vai cumprimentar ela, você sente até um arrepio, é aquela irmã que de repente na semana você escorregou, você vê ela na rua, você abaixa a cabeça para não falar nada com você, é aquela irmã que chega na igreja caladinha, mas cheia de Deus, porque o rei diz: vai até a irmã Ulda, porque ela é profetisa. Nós acreditamos que Deus vai usar ela para poder falar alguma coisa, mas quem é a irmã Ulda? Ela é esposa de um homem a qual cuida das vestes sacerdotais. Qual é o cenário dessa casa? Enquanto um está cuidando das coisas do templo, a irmã está orando. Enquanto o irmão está cuidando das coisas do Senhor, a irmã Ulda está pagando o preço. Equilíbrio no lar. Enquanto o irmão está trabalhando nas vestes do templo, nas vestes sacerdotais, com medidas, colocando metas, traçando alguns trajetos, por causa de toda a vestimenta é com medida, a irmã Ulda está pagando um preço em favor da vida dele, dizendo: Deus, Judá está corrompido, mas o meu marido ainda está aqui comigo, Deus, perna para o ar, mas o meu varão tem posicionamento que ele não abriu mão. Deus, mantenha o meu varão de pé. Deus, guarde o meu varão. Deus, cuide do meu varão. A irmã Ulda é intercessora. A irmã Ulda não faz rodinha para poder fofocar da outra irmã. A irmã Ulda não manda mensagem no WhatsApp falando mal. A irmã Ulda não posta mensagem cutucando alguém. Não, ela é menina de oração. A Bíblia diz que ela é profetiza. Aí o rei dizendo: vá lá naquela casa, porque lá tem um homem que cuida das coisas de Deus. E tem uma mulher que ora em favor das coisas de Deus. Qual é o contexto? Eu estou vendo que tem muitos jovens aí, é porque essa palavra é completa. Porque Deus chamou Josias ainda criança. Deus usou Josias ainda na sua juventude. Deus fez Josias um homem reto. Deus usou a irmã Ulda, porque na casa dela também tinha um homem reto. Isso é para a minha casa e a sua casa. Isso é para mim, para você. O que você quer dizer, pregador? Enquanto tu estiver de perna para o ar, a minha casa e a sua casa mantenha ainda de pé. Eu já encerro. A irmã Ulda libera uma profecia. Rei, realmente a sentença de Deus é: trarei maldição sobre esse lugar, porque se apartaram de mim, se dobraram à idolatria, pecaram, a minha ira vai vir nesse lugar. Mas porque você, Josias, varão, se posicionou, se arrependeu, decidiu cuidar do que é sagrado, decidiu se posicionar, estou revogando a sentença. Olha para cá. Estou parecendo pregador da Assembleia de Deus. Quando vai encerrar, não encerra. Mas eu já vou encerrar. Olha para cá. Josias fica todo satisfeito, dizendo: eu tenho o ok de Deus. Por quê? A congregação está reunida. Todo mundo arrependeu. Está todo mundo querendo um culto. Faz o seguinte: chama os levitas. Chama a banda para poder tocar. Chama o pregador. De preferência lá de Arcos. Para poder pregar. A congregação está organizada. Teclado. Lembre-se que só havia silêncio, porque o culto foi corrom. Não havia mais adoração. Faz um som aí de o culto começando. Alguém ouviu um som dizendo: peraí, só o teclado. Que som é esse? O que está acontecendo naquele corrompido? A idolatria estava lá. O que houve? É que levantou um varão corajoso. É que
levantou um homem de Deus corajoso, é que levantou um homem de Deus que cuida da casa, é que vai embaixo, vai, que só esse é o culto, voltou para o seu devido, vai, o que está acontecendo lá em São Gonçalo do Pará, você não entendeu, é porque ela tem homem de Deus, é porque ela tem mulher de Deus, é porque ela tem jovem, Deus chama de vai, varão, vai, é Deus dizendo, eu revoguei a sentença, a sua casa vai permanecer de pé. Deixa eu ouvir você bem na rua, passando e ouvindo zomba, é Deus na casa, vai. Oh, paz, pela babagaia, suribicai, e ai, a paz, ei, a manás, suribicai. Olha pra cá, eu gosto de ilustrar isso, A irmã Uda sai da sua casa, orou a noite toda, dizendo, Deus, faz alguma coisa. O irmão que cuidava das vestes, o marido da irmã Uda, organizava as vestes, dizendo, Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz de novo. Senhor, aviva a tua obra de novo. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, não deixa ficar do jeito que está. Senhor, vem para a igreja. Alguém na rua olha e diz, por que você está de cabeça baixa? O que aconteceu? Não está do jeito que você quer? Está orando tem quanto tempo, não acontece nada? Vai lá para quê? Deus abandonou. Vai lá para quê? Deus esqueceu. Vai lá para quê? Deus não vai fazer nada mais não. A irmã muda, mas o marido vem para a igreja dizendo, não é aquilo que eu recebo dele, mas é aquilo que eu consigo entregar a ele, independente das circunstâncias. Eu tenho certeza que em breve o meu Redentor, eu tenho certeza que em breve o meu Redentor, ele vai se levantar. Bíblia debaixo do braço, mãozinha dada com a irmã Uda, gravatinha ajeitada, a irmã Uda com a escova no cabelo, com sua saia até a canela, gente criticando, falando que não é assim, gente falando mal, dizendo que não adianta, mas a irmã Uda, mas o varão lá vai para a igreja, gente falando, dizendo, para de orar que não vai adiantar, mas lá vai para a igreja, está corrompido, o mundo está de cabeça para baixo, mas vai para a igreja. Acharam que era mais um culto normal, acharam que era mais um congresso normal, mas foi o dia que Deus decidiu descer e falar, vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Preciso provar biblicamente. A Bíblia diz que ainda não havia um culto e um avivamento no período dos reis. Aí desceu o negócio aqui. Acha que hoje é só mais um dia? Acha que hoje é um congresso comum? Acha que hoje é só mais comemoração de mais um aniversário dos varões? Não. Aí é Deus dizendo, hoje não é por causa do pregador, não é por causa da banda, é porque Deus viu a sinceridade, o coração verdadeiro. É que ele entendeu que eu e você está aqui essa noite dizendo para ele, Deus, eu vim aqui te adorar, Senhor, eu vim aqui cultuar. Olha para cá, é Deus dizendo, enquanto você adora, enquanto você se entrega, eu estou revogando sentenças. Enquanto você está com o coração sincero aqui, eu estou agindo em verdade e sinceridade lá. Enquanto você está abrindo seu coração aqui, eu estou abrindo as portas. Vai. Enquanto você cuida do espiritual aqui, Deus opera onde consegue operar. Rapaz, tem que me narrar. Você entrega a sua adoração aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, vai. Eu quero ouvir a sua adoração, vai. Vai. Aberto pelas águas. Vai. Ele te visita o ambiente. Vai. Vai. Ele visita sim. Ele cuida sim. Os homens vão. Fecha o corredor.